Deus mandou entregar esta mensagem poderosa para você. Deixa Deus ser Deus. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15 diz: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Muitas vezes nós oramos, pedimos, clamamos e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Tudo o que queríamos ouvir Deus falar conosco é: Meu filho, acalma o seu coração. Eu estou cuidando, eu estou tomando conta dessa situação. Mas, quando Deus se cala, nós ficamos realmente apavorados e questionamos: por que Deus não ouve as minhas orações? Por que Ele não me responde? Será que eu fiz algo errado? Na verdade, existe um grande empecilho para ouvir a voz de Deus. É quando não deixamos Ele ser quem Ele deve ser em nossa vida. Não deixamos Deus ser Deus. É quando nós queremos tomar o lugar dEle, quando pedimos alguma coisa, mas não deixamos Ele fazer. Fazemos com as nossas próprias mãos. Quantas vezes pedimos a Ele algo assim: Senhor, toma conta desta situação, eu a coloco em suas mãos, porque eu não posso e não tenho condições de resolver. Mas logo em seguida, já começamos a planejar em como vamos resolver aquela situação. E Deus deve ficar pensando: Ele me pediu isso, mas já está fazendo do jeito dele. Você não fez isso algumas vezes? Eu fiz muitas vezes. E aí está o problema. Você toma as rédeas da situação e depois tem que lidar com as consequências. Veja o caso de Moisés. Quando Moisés foi criado pela filha do faraó e cresceu como príncipe do Egito, o projeto inicial não era fazer ele sofrer no deserto por 40 anos. Não era esse o projeto de Deus. O plano do Senhor era fazer como fez com José, tornar aquele homem governador do Egito. Ele se tornaria faraó, um faraó que não iria adorar o Deus Sol, mas seria sim o faraó que iria adorar o Deus vivo e todo-poderoso. Ele libertaria o povo da escravidão e faria com que todas as pessoas daquela nação soubessem quem é o Senhor. Porém, a Bíblia conta que Moisés matou um homem egípcio, frustrando assim os planos de Deus. Porém, como os planos do Senhor nunca podem ser derrotados, houve toda aquela história que conhecemos. Moisés se tornou foragido, ouviu a voz de Deus pela primeira vez na sarça ardente, voltou ao Egito, desafiou o faraó, libertou o povo, abriu o Mar Vermelho e tudo mais que nós já sabemos. O Senhor tem planos para a sua vida, mas você precisa deixar Deus ser Deus. No Salmo 100 está escrito: Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que palavra linda! Agora eu te pergunto: quem é o seu Deus? É você? Por que você está querendo fazer tudo pelas suas mãos? Quer criar todas as situações e tomar todas as decisões? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso é um privilégio muito grande. Acontece que muitos de nós temos nos esquecido que Ele é o Criador e nós somos a criatura. Ele é ilimitado e nós somos cheios de limitações. Ele é onipotente e nós somos fracos. Existem várias histórias bíblicas onde pessoas viveram sobrenatural, passaram por livramentos milagrosos, coisas inimagináveis.
E tudo isso foi manifestação de Deus. Ele nos mostra que, independente das circunstâncias que estejamos enfrentando, independente de nossos medos, falhas e erros, Ele continua sendo Deus e o Senhor de toda situação. Independente das forças externas, dos nossos inimigos que nos causam tanto pavor, Ele sempre se revelará como Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor se revelou em situações de dificuldade extremas, como em vários momentos da vida do seu povo, imagine o que Ele pode fazer nas coisas pequenas do seu dia a dia que tiram a sua paz. O poder de Deus é manifestado quando os olhos humanos não enxergam mais solução. Ele é especialista no impossível. Ele gosta de fazer aquilo que o homem não pode fazer para ele mostrar que ele é Deus. Não espere coisas comuns de um Deus que age no sobrenatural. Mas, para que isto aconteça, ele precisa ocupar o lugar que é dele na sua vida. Não limite o agir do Senhor, pois ele nunca falhou e nunca falhará. Se as suas esperanças se foram, saiba que a esperança de Deus não tem fim. Se a sua alegria foi embora, saiba que Deus é a fonte inesgotável de sua alegria. Se você alguma vez foi abandonado, saiba que Deus estará sempre ao seu lado e jamais irá te abandonar. Jamais deixará de estar ao seu lado. Se você foi decepcionado, saiba que Deus só vai te surpreender com a sua fidelidade. Se você foi traído, saiba que Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele é tudo em todo o tempo. Ele sabe de todas as coisas e quer nos dar a vitória. Mas precisamos reconhecer que Ele é o Senhor e temos que deixar que Ele seja Deus em nossas vidas. Ele é Deus quando o nosso coração está aflito. Ele é Deus quando o nosso coração está transbordando de alegria. Ele é Deus quando sofremos perseguições. Ele é Deus quando somos abençoados. Ele é Deus quando passamos por tribulações. Ele é Deus quando não sabemos por qual caminho devemos seguir. Ele é Deus quando somos tomados pelo medo, pela aflição e pela angústia. E Ele é Deus quando amamos o nosso próximo. Ele é Deus quando não conseguimos amar ao nosso próximo. Ele é Deus quando tudo acontece de forma contrária aos nossos planos. Ele é Deus quando as portas se fecham. Ele é Deus quando as portas se abrem. Ele é Deus quando nós pecamos e Ele é Deus quando nós oramos. Ele é Deus quando nós falhamos. Ele é Deus quando nós alcançamos uma grande vitória. Ele é Deus quando nós o deixamos de lado em nossas vidas. Sim, Ele é Deus e Ele diz neste dia: sim, eu sou o teu Deus e quero cuidar da sua vida. Muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, somos tomados por sentimentos de angústias e ficamos abatidos. Sentimentos assim fazem parte da vida humana. Ninguém está livre de senti-los. Quanto mais em um mundo tão conturbado, tão imprevisível. Tomados por esses sentimentos que bagunçam o nosso coração, falhamos por não confiar em Deus. Falhamos por não reconhecer que o Senhor é Deus sobre toda e qualquer situação. Falhamos por não deixarmos Ele tomar posições e ser o Senhor de nossas vidas. Queremos agir com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, confiando em nossas habilidades. Habilidades que não temos. E o resultado disso será a frustração. Pois todas as vezes que agimos assim, não estamos deixando Deus ser Deus. Assim, quando nós nos sentimos frustrados, assim quando nos sentimos impotentes diante de uma situação desfavorável, podemos crer que Ele continua sendo bom. E é no momento em que nossas forças se esgotam que o Senhor se sente mais à vontade para agir
em nosso favor. Ele não se esqueceu de você, ele não te abandonou, ele só está esperando a sua permissão para ser o Deus que ele pode ser para você. Ele sabe como agir e você precisa deixar ele trabalhar. Então pare de tirar o lugar que é dele quando as lutas surgirem. Quando você, enfim, compreender isso, ele se levantará do seu trono, estenderá a mão em seu favor e dirá: agora sim, agora eu vou te provar que eu sou Deus em sua vida. O salmista disse no Salmo 46: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó e a nossa torre segura. Venham, venham as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Salmos 46, versículos de 7 a 11. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, agradecemos por esta mensagem. Perdoe-nos pelas vezes que impedimos o seu agir em nossa vida. Pedimos em oração, mas logo depois tomamos uma atitude precipitada, perdendo com isso a sua intervenção. Acalme nosso coração, Senhor. Lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade para que cuides de nós. Permitimos no dia de hoje que o Senhor seja Deus em nossa vida. Seja Deus em nossa vida, Pai. Faça conforme a tua vontade e a sua palavra. Somos instrumentos em suas mãos e permitimos o seu agir verdadeiramente em nossa vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Use o pouco que restou. Irmão e irmã, peço a Deus que através da ação do Espírito Santo toque o seu coração com uma espada de 2 gumes através desta mensagem. No livro de Mateus, capítulo 25, 23 diz: o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. O ser humano não consegue trabalhar com pouco. Tudo que é pouco, as pessoas não contabilizam como uma possibilidade. É pouco dinheiro, são poucos amigos, são poucos sonhos. As pessoas se martirizam e nunca usam o pouco que têm. O ser humano tem essa dificuldade. Se é pouco, não dá. Mas te afirmo, logo no início desta mensagem, o pouco que está em suas mãos é o início de algo grande na sua vida. Quando você recebe uma visita inesperada em sua casa, na hora do almoço você fala: bota água no feijão. Não é assim o ditado popular? O feijão é o mesmo, porém você acrescenta mais água para render. Lembre-se disso. Você sempre poderá usar o que você tem, mesmo sendo pouco. Sempre dá para prosperar, para fazer crescer, para render o que você tem. Mas nós, como seres humanos, temos uma limitação mental de que se é pouco, não vai dar. As pessoas falam: eu tenho pouco conhecimento, então não vai dar para fazer isso. Eu tenho poucos amigos, então nunca vou conseguir fazer aquilo. Eu tenho pouco dinheiro, então não vou conseguir abrir meu negócio. Eu tenho pouca fé, então não vou conseguir o que Deus me prometeu. Nós sempre criamos em nossa mente que, se é pouco, não dá. A Bíblia contraria totalmente isso.
No livro de Mateus, capítulo 25, 23, citado no início da mensagem, diz: O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Ou seja, quem for fiel no pouco, sobre muito será colocado. Isso quer dizer que Deus nunca nos dá algo grande, pois Ele primeiro vai testar a nossa fidelidade no pouco. Deus nunca nos dará muito, porque se fizer isso, poderemos perder se não tivermos sabedoria e prontos para receber. Se começarmos grande, podemos perder tudo o que ganhamos do Senhor. Tudo que começa pequeno tem maiores chances de prosperar. O problema é que não sabemos lidar com as coisas enquanto somos pequenos, quando temos pouco ainda. Na Bíblia, nós temos duas pessoas que representam Adão. O primeiro, muito conhecido, é o marido de Eva. O último Adão, conforme diz a Bíblia, foi Jesus. O primeiro nasceu pronto, nasceu grande. Na primeira tentação que veio sobre Adão, ele caiu. O último Adão nasceu pequeno, veio crescendo, veio evoluindo. Passou por 40 dias de tentação no deserto e nunca caiu. Porque tudo que começa pequeno e vai crescendo aos poucos, torna-se indestrutível. Se você estiver pedindo coisas grandes para Deus, Ele pode te negar, porque as coisas grandes é o caminho do fracasso, se você não souber lidar com as pequenas. Na Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito. Ou seja, a medida de Deus é o pouco. Se Deus quiser fazer alguma coisa na sua vida, Ele primeiro vai te colocar no pouco. Estranhe tudo que começa grande, pois tudo que começa grande é monstro. E pior, monstro não existe. Ou seja, você começa com algo que não é real e com certeza irá esfarelar por entre seus dedos. Às vezes, Deus coloca um pequeno projeto em suas mãos. E isso poderá virar o fruto de vários projetos. Deus sempre vai fazer o teste do pouco. Na passagem da multiplicação dos pães e peixes, onde haviam apenas 5 pães e 2 peixinhos, tinham 5.000 homens para alimentar, tirando as mulheres e crianças. Ou seja, no mínimo eram umas 10.000 pessoas. Tinha pouca comida para aquela multidão, mas o pouco que existia na mão certa daria para alimentar a todos. O problema é que às vezes o pouco que temos se transforma num freio, num limite, e acabamos falando, não vai dar. Outras vezes achamos que temos tão pouco que acabamos guardando, fazendo com que não tenhamos mais nada. Ou seja, nunca terá mais, nunca prosperará mais, nunca multiplicará. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, fala sobre isso. O Senhor vai viajar e chama os seus servos. Para um, ele dá 1 talento. Para o outro, ele dá 2 talentos. E para o terceiro, ele dá 5 talentos. Quando o Senhor voltou e foi cobrar o pouco que havia deixado na mão daqueles servos, o servo que tinha 5 talentos multiplicou para 10 talentos. O que tinha 2 talentos multiplicou para 4 talentos. E o que tinha 1 talento enterrou o seu talento. Repare que o Senhor dá de acordo com a capacidade. Às vezes pedimos 10 para o Senhor e Ele nos dará apenas 1, pois não sabemos multiplicar por 2 e ainda podemos enterrar. Na parábola, o Senhor diz para o servo que enterrou 1 talento: mau servo e infiel. Porque foste infiel no pouco, você não vai passar para a próxima fase. Você nunca vai ver o próximo nível, ou seja, não vou te colocar sobre o muito, e ainda até o pouco que você tinha lhe será tirado. Pega o pouco que você tem e dá para o que multiplicou por 10. Aquele que sabe transformar o pouco em muito, sempre vai receber mais. Tudo isso é uma questão de mentalidade. A mentalidade define se você sabe usar o pouco ou vai reclamar do pouco.
Todas as pessoas que reclamaram do pouco na Bíblia nunca tiveram nada. Todos que usaram o pouco que tinham multiplicaram e receberam mais. O segredo não está na quantidade, mas sim na forma de uso. Jesus estava andando sobre as águas e em Mateus 14, a partir do verso 28 diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. É muito importante frisar aqui, Pedro recebeu uma palavra para ir. Pedro então, descendo do barco, andou sobre as águas. É impossível andar pelas águas, humanamente falando, mas Pedro andou. Ele afundou, mas primeiro ele andou. Continuando, foi andando sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo um vento forte, teve medo e começou a afundar para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me! Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que você duvidou? De acordo com a palavra, qual era o tamanho da fé de Pedro? Pequena, pouca. Quem andou sobre as águas? Pedro. Com pouca fé, ele andou sobre as águas. Com pouca fé, o mesmo Pedro pregou em Atos 2 e 3.000 almas se converteram. Com pouca fé, ele andou pelas ruas de Jerusalém e a Bíblia diz que a sua sombra curava os enfermos. Com pouca fé, ele andou sobre as águas. Com pouca fé, ele converteu 3.000 almas e com pouca fé, ele curava com a própria sombra. Mesmo com pouca fé, depois de mais de 2.000 anos, estamos falando dele. Não importa se é pouca ou é muita, o importante é se você está usando. Não sei se você assistiu o meu testemunho. Caso não tenha assistido, o link está na descrição deste vídeo. Quando a tragédia assolou em minha vida, por um momento achei que não tinha absolutamente mais nada. Perdi meu casamento, meu emprego e minha filha caiu com uma depressão profunda com tendências suicidas. Isso tudo em apenas 15 dias. Para mim, tinha tudo acabado. Mas com o passar do tempo, me agarrei com o pouquinho que havia me restado. Um pouco, bem pouco de fé. Com esse pouco, me entreguei nos braços do Senhor com toda a minha alma. Comecei a comer a palavra, escutar pregações, ler livros, oração, jejum, vigília, tudo o que você pode imaginar. Nesta busca, comecei a escrever mensagens para mim mesmo, para confortar o meu próprio coração. Essas mensagens se transformaram em 2 livros virtuais e agora alcançam milhares de pessoas pelas redes sociais. O pouco que eu tinha, Deus está transformando em muito. O meu pouco começou a transformar vidas. Para você meditar agora, se você não usar o pouco que tem, você deixará de transformar outras vidas. Já pensou nisso? Com relação à minha vida, em breve postarei um novo vídeo para relatar tudo o que Deus está transformando na minha vida espiritual, financeira, sentimental e emocional. É incrível e inacreditável. Voltando para a mensagem. Por que nada acontece na sua vida, no seu negócio, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida financeira? Porque o pouco que você tem, você não usa. E quando você não usa o pouco que você tem, como você quer que Deus te coloque no muito? Deus não está procurando quantidade, Ele quer ver se você usa o pouco que Ele já colocou em sua mão. Você tem usado os seus talentos, mesmo que sejam poucos? Anota aí, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então, não existem desculpas para o pouco, porque do pouco Deus sempre fez muito. O pouco é a medida de Deus. O pouco é a forma de Deus medir onde está a sua fé. Não o tamanho dela, porque o tamanho nunca foi importante.
Ficamos muitas vezes nos importando com o tamanho. De acordo com a palavra, não devemos nos preocupar com o tamanho, mas sim se estamos usando o que temos. Uma pergunta: você já deu ordem para uma montanha sair do lugar e ela saiu? Com certeza a resposta será não. Agora, qual o tamanho da fé que precisamos ter para remover uma montanha, segundo a palavra de Deus? Do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é tão pequeno que mal conseguimos ver entre nossos dedos. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveremos montanhas. Isso prova que Deus não está preocupado com o tamanho da sua fé, mas sim se você está usando a pouca que você tem. O pouco que você tem pode mudar a sua vida. O pouco que você tem pode mudar o destino de outras pessoas. Você pode mudar a vida de muitas pessoas com muito pouco. Se você der o primeiro passo como fez Pedro, te garanto que muitas coisas começarão a mudar e melhorar na sua vida. O problema é que você acha que com o seu pouco você não pode sair do barco, mesmo tendo uma voz de comando dizendo: vem. Não é o pouco que você sabe, mas sim se você está usando esse pouco. Tenha coragem de usar o pouco que você sabe, que você tem. Existem pessoas que, se usarem o pouco que têm, abençoarão todas as pessoas que estão em sua volta. O pouco que você tem é muito comparado a quem não tem nada. Eu não sei o que Deus colocou em sua mão, mas se você não multiplicar, alguém vai tomar de você. Está na Bíblia. Tem aquele ditado popular que diz: o pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico. Isso é uma verdade. Se analisarmos a parábola dos talentos, o que tinha 5 talentos multiplicou para 10, e o que tinha 1 enterrou, perdeu o que tinha. O que tinha 1 talento perdeu para o que multiplicou para 10 talentos. Um ficou mais pobre e o outro ficou mais rico. O pouquinho que você acha que tem, você poderá perder. Pare de reclamar, de dar desculpas, de se esconder atrás do pouco que você tem e comece a usá-lo. Pedro, apesar de ter afundado, usou a pouca fé que tinha. Ele entrou para a história porque usou o pouco que ele tinha. Se Deus deu uma palavra para a sua vida, não importa o pouco ou nada que você tem, que sejam 5 pães e 2 peixinhos, isto é o mais que suficiente para que mais de 10.000 pessoas sejam alimentadas pelo pouco que você tem. O pouco que aquele menino tinha e deu para os discípulos foi o suficiente nas mãos de Jesus. Na sua mão pode ser pouco, mas na mão de Deus é o suficiente. Na sua mão não dá. Na mão de Deus você volta com 12 cestos sobrando. O problema é que o pouco que temos, além de não usarmos, também não colocamos nas mãos de Deus. Aí fica difícil. Não é pecado ter pouca fé. O feio é ter pouca fé e não usar o pouco que tem. Você precisa apenas dar o primeiro passo para fora do barco, que o restante Jesus faz. Nosso Deus é um Deus de milagres, o Deus do impossível. Você não faz o impossível acontecer. Você não faz milagre. Você não faz nada se Ele não fizer por você. Tem apenas a pouca fé de dar o primeiro passo. A pouca fé de usar o que tem. A pouca fé de usar isso que você acha que não é nada e fazer algo. Porque Deus vai pegar esse pouco e fazer o milagre acontecer. A sua vida, as pessoas ao seu redor e também as distantes serão transformadas com o pouco que você tem. Não esqueça disso. O pouco que você tem é muito para muitas pessoas que não têm nada. E o pouco que você tem poderá mudar a vida de muitas pessoas. O que para você não é nada poderá mudar destinos. Existem pessoas que estão humilhadas e envergonhadas, porém elas deixam essa situação ser maior do que a fé delas. Quando qualquer sentimento suplantar a sua fé,
você ficará no exato lugar que está. Você não sairá do lugar. Quando você permite que nada seja maior que a sua fé, não tem limite do que Deus vai fazer na sua vida. Não tem limite onde Deus poderá te levar. Nunca limite o que Deus pode fazer na sua vida. Nunca limite de onde Ele pode te tirar hoje e te reposicionar do amanhã. Nunca limite o tipo de milagre que Ele pode derramar na sua vida. Pedro, segundo a Bíblia, era analfabeto e foi ele quem pregou para 3.000 pessoas que se converteram. Pedro usava o pouco que tinha. Existiam pessoas muito mais capazes que ele, com mais condições de fazer o que ele iria fazer. Mas o importante é que não é a capacidade que determina o tamanho do conhecimento, mas sim usar o que se tem. Existem pessoas formadas em tudo, mas não usam nada. Outras pessoas possuem recursos, mas não usam para ajudar ninguém. Agora, hoje, neste exato momento que você está escutando esta mensagem, eu profetizo em sua vida. O que está na sua mão parecia pequeno até você ouvir essa mensagem. A partir de agora é o início de algo grande. A partir de agora é o início de um milagre. A partir de agora é o início de uma grande conquista. Parecia pequeno até hoje, mas Deus te dirigiu até esse vídeo para que eu dissesse a você que você dará um salto com o pouco que você possui. Você sairá de onde está e caminhará para um lugar de milagres, onde você nunca ousou sonhar. Deus vai te tirar da situação difícil e precária que você está hoje e te levará para um lugar que você nunca pediu e nunca teria coragem de pedir para Deus. Nosso Senhor é especialista em fazer essas coisas. Você acha que Pedro pediu para Jesus para ser um grande apóstolo? Não, mas tinha um detalhe. Ele era o que estava usando mais o pouco que tinha. Quando você começa a usar muito o pouco que tem, Deus vai te promover. Nós sempre vamos querer usar os nossos fracassos, o nosso pouco, o nosso nada, para dar uma desculpa para Deus. Mas se Deus deu uma palavra, Pedro, vem, é porque vai dar certo. Se Deus pediu algo para você, o que parece impossível, é porque Ele já viu o seu milagre. Ele é especialista em futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. Pega o pouco que você tem, pega o pouco que você sabe e faz alguma coisa. O resto Deus vai fazer. O que parece difícil, quem vai fazer é Ele. Você precisa apenas dar o primeiro passo. É difícil demais andar sobre as águas, mas sair do barco qualquer um pode fazer. Dos 12 discípulos a bordo, somente Pedro quis fazer. Quando só você faz o que qualquer um poderia fazer, você já está passando para o próximo nível. Você já entra em um nível de fé sobrenatural. Repare que Pedro não queria ser rebaixado. Quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele não falou, Jesus vem para cá, porque ele sabia que isso seria rebaixar Jesus para o plano natural. Pedro queria ser promovido, então falou, Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Ele queria andar no impossível e não trazer Jesus para o natural, porque no final, a mentalidade que você tem vai determinar se você vai usar o pouco que você tem ou não. É como você pensa, é como você formata seus pensamentos. Deus começa com pouco, mas não deixará você com pouco para sempre. O que Ele quer é que você dê o primeiro passo para que Ele te coloque no muito. Todo mundo que colocou o pouco que tinha nas mãos de Deus, multiplicou muito. Você pode estar sem esperança, porque há muito tempo você se encontra no pouco e acabou se apegando a isso. Deus não te chamou para se apegar ao pouco, mas sim começar com pouco. O pouco pode ter te limitado tanto que nem o pouco você tem mais.
virou um nada na vida sentimental, um nada na vida espiritual, um nada na vida familiar. Você não consegue ver um palmo diante do nariz. Parece que tudo se perdeu. Aconteceu comigo. Aproxime-se de Deus e entenda o que Ele quer para a sua vida. Deus quer que você saia do barco e dê os primeiros passos, por mais difíceis que possam parecer, por mais impossível que seja. Com certeza existe algo que você pode fazer hoje, usando um pouco debaixo de uma ordem de Deus. E te afirmo, fazendo isso, as coisas vão começar a acontecer em sua vida. A sua casa será impactada por isso, seus filhos serão impactados, seu cônjuge, a sua vida financeira, sentimental e emocional. O seu pouco vai abençoar muitos. Deus está confiando no seu pouco para começar algo grande em sua vida hoje. Algo que você jamais ousou sonhar e que vai mudar a sua vida para sempre. Vou orar para você. Senhor misericordioso, neste dia venho orar a todas as pessoas que assistirem esse vídeo. Que esta palavra fale aos corações. Que essas pessoas sejam impactadas pela sua presença e misericórdia. Que o seu Santo Espírito se revele a cada uma, despertando o desejo e o discernimento para usarem o pouco que ainda lhes restou. Que o que resta em suas mãos se torne algo grande. Que hoje seja o início de uma grande obra na vida de todas elas. Que elas tenham sabedoria de usar o pouco. Que o que parecia pequeno comece a dar frutos para glorificar o seu nome. Que elas saiam de onde estão e comecem a caminhar num lugar de milagres, vindo do seu trono de glória. Que elas saiam da situação difícil e precária que vivem. Leve-as, Senhor, para um lugar que elas nunca ousaram sonhar. O Senhor é o Deus a quem servimos e amamos, e creio em suas promessas. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A decisão mais importante que você deve tomar. Em 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Gostaria de falar com você hoje sobre uma decisão muito importante. Na realidade, essa é a decisão mais importante que você poderá tomar. Ela é mais importante do que qualquer coisa que possa imaginar, do que sua escolha profissional, do que com quem você decidir casar ou onde você decida morar. Para sempre é um tempo muito, muito longo. Muitas pessoas estão preocupadas somente com o hoje ou com o que poderá acontecer daqui a alguns meses à frente. Quando muito, alguns estão preocupados com a aposentadoria. Quero ir além disso. Quero falar hoje sobre a vida após a morte. Você está fazendo alguma provisão para isso? Você sabia que você não é apenas um corpo feito de carne e ossos, sangue e músculos? Você é um ser espiritual, tem uma alma e habita em um corpo. Quando você morrer, o que acontecerá com todas as pessoas? Mais cedo ou mais tarde, o seu corpo físico será colocado em uma sepultura. Ele apodrecerá e se tornará cinzas e pó. Mas e quanto ao seu verdadeiro eu? O seu interior, sua personalidade, sua mente, sua vontade e suas emoções? O seu lado espiritual pode ser encarado como uma parte do seu ser que não pode ser vista com os olhos naturais. Essa parte de você viverá eternamente. E onde o seu eu espiritual vive, depende da decisão que você tomar o mais rápido possível. Há duas forças no mundo, o bem e o mal, certo e errado. Nós temos essa noção dentro de nós, mesmo não tendo ouvido falar nisso.
Há duas forças no reino espiritual: Deus e o diabo. Anjos bons, que são seres espirituais criados por Deus para ajudá-lo a cumprir sua tarefa, e anjos maus, chamados demônios. Esses anjos maus, uma vez, foram anjos bons, que fizeram uma escolha de se rebelar contra Deus. Lúcifer, um arcanjo, também chamado de Beelzebu, Satanás ou Diabo, liderou esses anjos nessa rebelião. E Deus os expulsou do céu e criou um lugar para eles e seu mestre, chamado Inferno. Entre os céus e o inferno está a terra e a atmosfera em cima dela. Anjos bons e maus rondam a terra o tempo todo. Satanás também anda ao derredor procurando quem ele possa devorar, como diz na passagem citada inicialmente. O Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito de Deus, também habita na terra, assim como nas regiões celestiais. E a tarefa que Deus lhe deu é de selar, guardar, preservar e proteger o povo de Deus, aqueles que escolheram servir a Deus. O Espírito Santo também tem a tarefa de atrair e ganhar pessoas que ainda não escolheram a Deus e seu modo de viver. Você fez a sua escolha. A escolha é sua. Ninguém pode fazê-la por você. Deus o criou com livre-arbítrio e ele não vai forçá-lo a escolhê-lo. Ele não forçou os anjos. Parte deles se rebelou e ele os deixou fazer o que quiseram fazer. Mas lembre-se, más escolhas trazem a sua própria punição. Escolha hoje se voltar para Jesus. Não deixe para amanhã. Ainda há tempo. Ore comigo assim: Senhor amado, no dia de hoje venho orar por aqueles que ainda não tomaram a sua decisão. Depois que escolhi andar pelos caminhos da fé, fui muito perseguido e muito pouco compreendido. Fui humilhado e desprezado. Sofri várias tentações e sofro até hoje, e fui colocado à prova. Hoje estou radiante de alegria, pois encontrei a verdade que me libertou e o único caminho a trilhar, Jesus Cristo. Peço a Ti, Senhor, que através do meu testemunho de vida, essas pessoas que se encontrem indecisas venham ao seu encontro e experimentem realmente o único e verdadeiro sentido da vida. O inimigo de nossa alma está aí, como um leão pronto a devorar almas, mas na verdade, Senhor, ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Me use poderosamente, Senhor, como veículo de graça e aceitação a todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você crê no que você lê? Meu querido irmão e irmã, ouça com atenção essa mensagem, pois ela poderá mudar a sua vida radicalmente. No livro de Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E outra tradução diz: todas as coisas cooperam para o bem. Tudo o que você precisa saber sobre o seu futuro já está escrito. Você crê no que você lê? Existem coisas na Bíblia que são difíceis de acreditar. Começamos por vezes a acreditar verdadeiramente no que está escrito na Palavra de Deus quando tudo começa a dar errado em nossa vida. A maioria das pessoas começa a acreditar na palavra, infelizmente, quando não tem mais opção. Precisamos ficar no fundo do poço para realmente acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. Deus é misericordioso e nos sustenta por sua graça. Deus fala para nós hoje: por mais que sua fé seja pequena, a minha graça não falha. Por mais que você seja infiel, eu vou continuar fiel. Por vezes, a única forma para uma pessoa entender o futuro é passando por uma tragédia. Existem pessoas que têm tudo na mão, mas não têm nada, porque apesar de terem tudo, não usam suas mãos para construir o futuro.
Então, Deus tem que trazer um tempo para que essa pessoa não consiga fazer mais nada. É uma quebra financeira, uma morte familiar, uma traição, algo que acontece que, enfim, ela comece a viver um propósito que já estava dentro dela, mas ela estava ocupada com outras coisas da vida. Você sabe qual é um dos maiores inimigos da sua fé? É o afã da vida, as preocupações do amanhã. O afã vira uma preocupação excessiva, que vira uma ansiedade, que é o mal do século, e vai paralisando sua fé por completo, ao ponto de Deus precisar te parar. Deus para uma pessoa não para se vingar, mas sim por misericórdia, porque Deus não é vingativo, Ele é misericordioso. Agora eu te faço uma pergunta. Você ama a Deus verdadeiramente? Se você ama a Deus, tudo, absolutamente tudo cooperará para o seu bem. Se você ama a Deus, você está dentro de um problema, porque tudo o que acontece contigo, segundo a Bíblia, inclusive as coisas ruins, inclusive as tragédias, inclusive os abandonos, inclusive as traições, o salário atrasado, o desemprego, o complexo de rejeição, as coisas que você esperava e não aconteceram, e você ficou frustrado. Quer mais? Todas as coisas, todas cooperam para o bem. Mas, sendo redundante, todas as coisas vão cooperar se você ama realmente a Deus. Agora você pode perguntar: como eu vou descobrir se realmente amo a Deus? Você só descobre que ama uma pessoa na dor e na dificuldade, porque na bonança é fácil dizer que ama. Quando a vida financeira, sentimental e emocional vão bem, é fácil dizer que ama. Mas e no deserto? E no vale? Quando acaba tudo, quando não tem outra opção, e aí? É quando Deus silencia e não te responde mais. Você descobre se amava Ele mesmo. Eu, pessoalmente, já passei por períodos do silêncio de Deus. Eu orava e Ele não respondia. E aí vem os questionamentos. Será que Deus me ama? Será que Deus ainda me escuta? Posso te dizer, é porque nós achamos que o versículo citado não é verdade. Você crê no que você lê? Tem pessoas, como aconteceu comigo por um tempo, que leem a Bíblia, mas não creem no que leram. Porque se acreditássemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não reclamaríamos das tragédias da vida. Lidar com a tragédia é terrível, é muito ruim, mas de alguma forma isso vai contribuir para o nosso bem. O problema é que a maioria das pessoas foca na tragédia, mas não foca na potência que sobra após a tragédia. Foi isso que aconteceu com Jó e com vários homens da Bíblia. Eles focaram na potência que sobrou após a tragédia, porque depois de uma tragédia, descobrimos uma força que não imaginávamos que tínhamos. Isso aconteceu comigo. Somos muito mais fortes e resistentes do que achávamos que éramos. Às vezes olhamos a vida de outras pessoas e falamos: eu não suportaria passar por essa situação. Mas eu te digo, suportaríamos sim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que então, durante uma tragédia, nós esmorecemos? Porque não amávamos a Deus o suficiente para crer que tudo coopera. Nós cremos no que lemos? A prova de amor sempre vem na dificuldade, na tragédia que o amor se revela. Quando está tudo bem, todo mundo ama. Quando alguma coisa acontece em nossa vida que foge do controle, é ali que mostramos se amamos ou não. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é para aqueles que estão diante de uma dor terrível e ainda falam: ainda diante das dificuldades, eu estou de pé. Ainda diante das dificuldades, meu Deus é Deus.
Ainda diante das dificuldades, eu vou receber a minha vitória. Quando você sobrevive à tragédia e potencializa o que sobrou, acontece um milagre. Após a tragédia tem milagre. Deus nunca fez milagre em tempo de bonança. Nós não vemos Jesus andando em lugares de bonança. Jesus andava sobre as águas em tempo de tempestade. Jesus curava quem estava enfermo. A Bíblia diz que ele não veio para quem era são, mas sim para os doentes. Entenda, a sua tragédia não é por um fruto seu, é porque todas as coisas cooperam para o bem realmente. Nós adoramos colocar Deus numa posição de juiz, de condenação. Falamos assim: eu estou sofrendo isso, estou passando por isso, porque eu fiz aquilo. Como se a graça e a misericórdia de Deus não existisse. Como se Deus não fosse fiel para desconsiderar o seu passado e reescrever o seu futuro. A nossa tragédia e a dificuldade não vieram para lembrar o quanto erramos. Vieram sim para lembrar do quanto ainda podemos crescer. Vieram para lembrar que algo muito bom virá mais para frente. Nunca se esqueça disso. Deus só permite os dias difíceis e as tragédias chegarem, porque o seu exemplo de superação vai ser usado para mudar a vida de outras pessoas. Jó não entrou na Bíblia porque era um homem rico. Jó não entrou na Bíblia porque orava nas madrugadas. Jó entrou na Bíblia porque superou a sua tragédia. Deus é que promove as bênçãos na sua vida. Se você perdeu algo, é porque Deus está te alinhando para ganhar muito mais lá na frente. Se algo foi embora da sua vida, é porque Deus quer preparar o seu coração para você se tornar mais maduro para receber outra coisa muito melhor. Se os sonhos tiveram que ser impedidos, se algo aconteceu, se a tragédia te alcançou, é dia de celebrar, porque onde vem o dia mau, o milagre está próximo de chegar. Onde tem tempestade, tem Jesus andando sobre as águas. Você tem que entender que Deus se manifesta em dias maus. Os dias maus não são consequências dos seus erros, porque os seus erros já foram pagos na cruz por Jesus. Os dias maus são feitos para cooperarem para o seu bem. Deus, como Pai, nos trata como filhos, exatamente como devemos tratar os nossos filhos, colocando limites. Tem coisas que aconteceram em sua vida justamente porque Deus, como Pai, teve que te colocar limites, porque Deus tem um propósito e um plano que é bom, perfeito e agradável para você. E para viver este plano, você precisa estar maduro para receber. Nem tudo que Deus te negou é porque você fez algo errado. Tem coisas que Ele te negou, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Sempre existe uma conspiração de bem a seu favor, uma conspiração divina. Você pode se perguntar: como posso construir meu futuro se eu estou instalado num ambiente trágico? Como eu posso olhar para os meus sonhos? Como eu posso enxergar o amanhã se nem emprego eu tenho? Se meu marido saiu de casa, se meu filho está nas drogas, se recebi um diagnóstico ruim para a minha saúde? Respondo para você: isso tudo acontece porque existem pessoas que precisam aprender com as tragédias. O milagre é o escape da tragédia. Desconsideramos muitas vezes o Deus que temos, um Deus de graça, de amor e misericórdia. Um Deus que fala para você: meu filho, fica tranquilo, pois todas as coisas cooperam, porque você me ama. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. Por quê? Porque esse amor era o suficiente para Jesus, para que todas as coisas cooperassem para o bem de Pedro durante a sua jornada. Se você ama a Deus, você tem todas as ferramentas necessárias,
para que ele possa começar um projeto de crescimento ao seu favor em todas as áreas da sua vida. O seu futuro começa a ser construído com Deus quando você supera as tragédias da vida e ainda o ama. Na Bíblia encontramos histórias de pessoas que superaram tragédias, passaram por dias extremamente difíceis, foram abandonadas, vendidas pelos irmãos como escravo, pessoas esquecidas pela sociedade. A tragédia nos prepara para o melhor de Deus em nossa vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Vinícius, tá tudo dando errado na minha vida. Não tá dando errado, porque se você ama a Deus verdadeiramente, isso é apenas uma preparação para o que está por vir. E quando este dia chegar, você estará preparado para receber o grande milagre do Senhor. No meio da tragédia, conhecemos um Deus que nos tira o afã da vida, um Deus que nos tira a preocupação com o amanhã, pois basta a cada dia o seu mal, conforme diz a palavra. Na palavra diz também que Deus alimenta os pássaros e veste os lírios do campo. Ele não vai se preocupar com você, que é filho. Você crê no que você lê? Todo o nosso futuro está escrito. Ou não lemos ou não cremos. A maior parte dos cristãos vivem assim. Vão à igreja, por vezes têm uma vida razoável de oração, leem a Bíblia eventualmente, mas vivem uma vida medíocre em todas as áreas, porque não creem no que leem. Quando conhecemos verdadeiramente o amor de Deus, a misericórdia dele e recebemos a sua graça, e ainda entendemos que a nossa dívida já foi paga pela morte de Jesus na cruz, nossa vida muda radicalmente. Se você tiver fé no que está escrito na palavra, seu futuro já está construído. A ponte que te levará para um futuro de paz e prosperidade já está pronta. Independente do que acontecer, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Nunca murmure, nunca reclame da tragédia que você está enfrentando. Por mais doloroso que seja, você precisa acreditar na Bíblia. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Não importa se você tem um problema na família, nos relacionamentos, na vida financeira. Não importa se você não tem esperança no futuro. Não importa que você está em depressão. Não importa que você está com medo ou com pânico. Não importa que você está noites sem dormir, com insônia. Não importa as preocupações que fazem você não acreditar em mais nada. Não importa como você está ouvindo esta mensagem agora. Se você ama a Deus, tudo isso cooperará para o seu bem e Deus vai manifestar um milagre na sua vida após essa tragédia. Leia a Bíblia e creia no que está escrito, porque o que está por vir é muito melhor do que você já viveu até hoje. Não desanime com a dor de hoje, porque os melhores dias ainda estão por vir. Ore comigo assim: Senhor, no dia de hoje venho orar por todas as pessoas que ouvirem essa mensagem. Que o Espírito Santo toque os corações como uma espada de dois gumes. Que elas realmente creiam que absolutamente tudo coopera para o bem delas, por pior que sejam as circunstâncias que estão vivendo. Que o seu amor seja revelado na vida de cada uma, pois somente quando isso acontece é que temos uma verdadeira mudança de vida. E que através desta revelação elas descubram o seu verdadeiro propósito e possam viver as suas promessas, conforme diz em sua palavra, um plano bom, perfeito e agradável. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como receber as bênçãos de Deus? No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz:
Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Preste muita atenção nesta mensagem, pois ela pode ser um divisor de águas em sua vida. Imagine agora se todas as suas decisões a partir de hoje forem assertivas. Imagine se a partir de hoje você tiver sabedoria para decidir com quem andar. Você sabia que nós somos a média das 5 pessoas que convivemos? E normalmente acabamos escolhendo essas pessoas inconscientemente, sem perceber, e com isso modelamos nosso destino erroneamente? Com sabedoria, podemos escolher com quem ou não podemos andar. Imagine se a partir de hoje você tivesse sabedoria ao falar. Com sabedoria, nós sabemos o que falamos ou o que não falamos. Precisamos ter sabedoria para falar, porque palavras malditas são como atirar pedras na vidraça. Depois que quebrou, não tem mais como consertar. Os discípulos conviveram 3 anos e meio com Jesus. Eles acordavam, faziam refeições, andavam, testemunhavam milagres e dormiam com ele. Eles viram coisas tremendas e eles nunca chegaram para Jesus e falaram: Jesus, ensina-nos a fazer milagres. A única coisa que esses homens que andaram com Jesus pediram a ele foi: Jesus, ensina-nos a orar. Caminhando com Jesus, eles descobriram um segredo. Eles concluíram: se eu sei como orar, eu sei tudo. Se eu sei como orar, eu tenho tudo. Usando a sabedoria com assertividade na oração, você terá frutos, sucesso, resultado, prosperidade, entre outros. No capítulo 4 do livro de Provérbios, observamos uma verdadeira mentoria entre Davi e seu filho Salomão. Salomão diz que quando ele era pequeno, seu pai passeava com ele e falava para que ele não se afastasse dos mandamentos do Senhor e buscar a sabedoria mais que qualquer outra coisa. Em Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Honre-a e ela te honrará. Exalte-a e ela te exaltará. Davi era um experiente general de exército, maior rei que Israel já teve. Davi poderia ensinar qualquer coisa para Salomão. A única coisa que Davi deixou de conselho para o seu sucessor foi: Salomão, escolhe a sabedoria, porque sem ela você não vai saber fazer mais nada. Não vai saber governar, nem orar, nem pedir. Você vai ter a oportunidade de pedir e vai pedir mal. Como diz na passagem de Tiago 4:3, no início da mensagem, diz: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. Não sabemos pedir porque não temos sabedoria. Um exemplo: Deus abre uma porta de emprego, mas logo depois perdemos. Por quê? Deus abre a porta, mas quem mantém o emprego somos nós. Se não temos sabedoria, perdemos. Deus nos dá o casamento, mas quem mantém somos nós. Deus nos dá uma empresa, mas quem mantém somos nós. Se não tivermos sabedoria, perdemos tudo. Os discípulos foram mentoreados por Jesus. Salomão foi mentoreado por seu pai Davi. Deus aparece para Salomão quando ele era apenas um menino e diz: pede-me o que quiseres. Adivinha o que ele pediu? Sabedoria. Salomão foi instruído pelo pai desde criança a pedir sabedoria. O mesmo ocorreu entre os discípulos de Jesus. Os discípulos pensaram que não adiantaria pedir nada a ele. Eles pensaram que deveriam pedir algo que ele queria realmente dar. Depois desta introdução, chegamos ao ponto que eu queria desta mensagem. Quem não tiver sabedoria para orar,
não vai obter nada de Deus. Para obter algo de Deus, precisamos fazer uma oração inteligente. Quantas orações que você já fez para Deus e não foram atendidas? Como pode servirmos a um Deus todo-poderoso e não temos esse poder para mostrar às outras pessoas? Como atrairemos pessoas para o reino de Deus se não temos o respaldo dos céus com nossas orações atendidas? Chegou a hora, e é agora, de sermos cristãos com resultado, cristãos que têm frutos para mostrar. Chegou a hora de alcançarmos o sucesso, mas não o sucesso que o mundo falou que é sucesso, mas sim o sucesso que a Bíblia diz, o sucesso de ser luz do mundo e sal da terra. Chegou a hora de sermos referência para uma geração. Chegou a hora das pessoas olharem para você e dizerem: ele estava todo destruído, mas está de pé. Ele venceu. Ela conseguiu. As pessoas não se conectam com nossas vitórias. Elas se conectam com nossa dor. Se conectam com a nossa superação. E quando Deus te levantar dessa dor, desse problema que você está passando, o nome dele vai ser glorificado. Agora vamos ao X da questão. Você sabe quando que essa situação que parece interminável em sua vida vai se resolver? Quando você aprender a orar, orar com inteligência. A oração inteligente tem 2 pontos principais que vamos desenvolver agora. Para entender como orar, precisamos entender a vida de uma mulher da Bíblia chamada Ana. Ana era esposa de Eucana. Ela queria ter um filho e todos os anos ela se dirigia ao tabernáculo de Siló para sacrificar e para pedir a Deus por um filho. Ana era estéril, e ser estéril naquela época era muito grave, pois a mulher que não podia ter filhos era considerada rejeitada e abandonada por Deus, pois dela não existiria nenhuma descendência. Era uma vergonha, uma exclusão, uma decadência. Por anos, Ana orou, pediu e não recebeu. A Bíblia diz que ela estava tão entristecida que ela mal se alimentava. De repente, aparece uma mulher na história que se chamava Penina, a outra esposa de Eucana. Todo mundo tem uma Penina na vida. Penina é aquela pessoa que foi levantada por Deus para te perturbar. Ué, você pode questionar, mas não é o diabo que faz isso? Não, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Perturbar, não. Você vai entender um pouco mais à frente. Penina começou a humilhar, zombar e a mexer com as emoções de Ana. Ela dizia: você não pode ter filhos, mas eu posso. Deus está comigo e não com você. Deus faz na minha vida, mas não faz na sua. Eucana vai me amar mais porque eu posso dar filhos a ele. Você não. O que Penina não tinha ideia é que Deus não suporta ver um filho ser humilhado. Deus não suporta ver um filho numa posição de inferioridade. Enquanto Penina perseguia Ana, ela começava, sem saber, a acelerar o processo da bênção de Ana. Os seus inimigos foram levantados por Deus para acelerar o seu processo, porque logo no ano que Penina começava a zombar de Ana, o Senhor a abençoa com um filho. Os inimigos, que por vezes lhe tiram o sono, estão apenas acelerando o processo de Deus na sua vida. Se você não tiver inimigo, você acaba se acomodando e não sai de onde você está. Se Davi não tivesse inimigo, ele continuaria como general do exército de Israel para sempre, pois já era uma posição confortável. Se não existir um inimigo nos perseguindo, iremos nos conformar com o que temos hoje. Saliento que o inimigo a que me refiro não precisam ser pessoas necessariamente. Pode ser uma traição, uma doença, um desemprego, enfim, as más circunstâncias que você está vivendo.
Penina acelerou o processo de Ana, mas para que Ana conseguisse a sua bênção, ela fez uma oração inteligente. A primeira condição para uma oração inteligente é: a sua vontade tem que estar atrelada aos sonhos de Deus. A única chance de receber em oração é quando a nossa necessidade está em sintonia ao que Deus já quer fazer aqui na terra. Neste caso, Ana pediu um filho. E como fica a vontade de Deus nessa história? No livro de 1 Samuel 3, conta a história de que Israel estava vivendo a pior crise espiritual da história. E quando há uma crise espiritual numa nação, o caos começa a se instalar. Neste período, Israel entrou em crise e os olhos do profeta Eli começaram a escurecer. A lâmpada de Israel estava se apagando. Deus precisava de um profeta. Deus não podia deixar a lâmpada da esperança de Israel se apagar. Ele não podia deixar os olhos do profeta escurecerem. Deus precisava levantar alguém. O Senhor sempre está preparando alguém para entrar no lugar de quem está se perdendo. Deus precisava tirar Israel da crise espiritual. E quando o Senhor ouviu a oração de Ana dizendo: Senhor, se me deres um filho, eu te devolvo. Foi assim que Ana orou. Ana queria um filho. Deus queria um profeta. A necessidade de Ana estava casando com o sonho de Deus. E com isso nasceu Samuel. Deus deu um filho para Ana e Ana devolveu um profeta para Israel. Com esta história bíblica, podemos definir o primeiro segredo para ter retorno às nossas orações. Para fazer uma oração inteligente, com sabedoria, é pedir algo que Deus quer fazer. Quando a sua necessidade está atrelada aos sonhos de Deus, o milagre acontece de um dia para o outro. Ana ficou orando por anos, mas quando Deus resolveu, foi de um dia para o outro. O segundo segredo para fazer uma oração inteligente é você parar de pedir para os seus próprios deleites. Como diz na segunda parte da passagem de Tiago 4:3, com o fim de gastardes nos vossos prazeres, ou seja, pensar em você mesmo somente. Jó só foi abençoado quando orou pelos seus amigos. Abraão foi abençoado para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Deus te abençoa não por causa de você, mas por causa da sua descendência. Ele vai te abençoar para que você seja um administrador para as pessoas que não sabem como receber de Deus. Pedimos por vezes coisas como: Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá um emprego. Neste milagre que você está pedindo a Deus hoje, quem sai ganhando? Porque se não forem muitos beneficiados, pode acreditar que seu milagre vai demorar muito, se chegar. Agora, se você estiver orando e clamando a Deus pelo seu milagre com todas as suas forças, se você tem insistido, batendo a porta todos os dias por algo que virá abençoar muitas pessoas, prepara que vai ser rápido. Já está chegando, virá na sua mão e Deus vai te levantar. Se o seu sonho está atrelado à vontade de Deus e beneficiará muitas pessoas, pode esperar que vai acontecer no tempo oportuno. E detalhe, será em breve. Porque os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar? Na verdade, eles começaram a entender o poder da oração com sabedoria. Eles queriam aprender a fazer uma oração inteligente. Uma oração inteligente precisa gerar resultados para uma nação, para outras famílias, para a sua comunidade, para a sua família. E você será o veículo de graça para isso. Deus precisa de pessoas para abençoar outras. Se você está disponível para isso e sua oração visa abençoar outras vidas, fique em paz e persevere nesta mesma oração.
muito em breve o de repente de Deus acontecerá. O Senhor está procurando pessoas como Ana, que disse: se o Senhor me der um filho, eu te devolvo um profeta. Agora imagine como ficou Penina, sabendo que o homem mais famoso de Israel, o profeta Samuel, era filho da concorrente. Deus te justificará e te exaltará perante as suas peninas, para que o nome dele seja glorificado através da sua bênção. Deus cala a boca dos seus inimigos com os seus resultados. Não se cala a boca dos inimigos pelo Facebook com indiretas, discutindo, batendo boca. Deus cala a boca dos seus inimigos com seus resultados e, principalmente, com seus resultados e bênçãos, aqueles que te humilharam se aproximarão e você ainda terá a oportunidade de apresentar quem te levantou. Quando Deus está do seu lado, ninguém combate mais. Se nós não aprendermos como orar, vamos continuar vivendo vidas medíocres, sendo mendigos espirituais, ou seja, indo à igreja só para pedir e pedir errado. Você pode estar questionando: eu estou cheio de problemas, então como vou fazer? Como eu vou pedir a Deus? Só Ele pode me ajudar. Um conselho: não peça, ofereça. Como assim? Um exemplo: existe um desempregado e um empresário precisando contratar alguém. A pessoa desempregada precisa de um emprego que o empresário tem. Essa conexão, para acontecer, precisa seguir um princípio bíblico. A pessoa desempregada, em vez de pedir um emprego, oferecerá uma solução ao empresário, através de sua mão de obra, que atenderá à sua demanda. Ela não pediu, mas ofereceu. O normal do desempregado é dizer: me dá uma chance. Em vez de pedir, ofereça. Deu para entender? A promessa está atrelada a um princípio bíblico: dar para receber. Agora, você quer receber e não quer dar nada. Você só pede e não oferece nada. Você entenderá perfeitamente isso com a ação da sabedoria. Sem a sabedoria, você não vai conseguir compreender o que eu estou falando. Com sabedoria, você aprenderá a alinhar a sua oração com o sonho de Deus. Quando temos sabedoria, entendemos que o mais importante que carregamos é o nome de Jesus. E com isso, quando oramos, não estamos preocupados conosco, com o nosso nome, mas nossos pedidos de oração servem apenas para glorificar tão somente o nome dele. A oração inteligente é aquela que todo mundo sai ganhando: Deus, outras pessoas e você. Faça essas perguntas para você mesmo agora. A minha bênção vai abençoar várias pessoas? O que eu estou pedindo para Deus vai abençoar uma geração? Ou é somente para mim? O que eu estou pedindo para Deus está atrelado ao que Ele quer fazer aqui na terra? Ou é uma oração egoísta para os meus próprios prazeres? A oração inteligente vai te alinhar com os céus, alinhando o seu sonho com o sonho de Deus. Por isso, entendemos o que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Porém, não basta orarmos, precisamos orar corretamente. Orar é consultar o único que já viu o seu futuro. A sabedoria que estava à disposição de Salomão, de Davi e dos discípulos está à nossa disposição. Busque-a com todas as suas forças, orando sem cessar com inteligência. O melhor de Deus está para chegar em sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, peço a Ti neste dia sabedoria. Muitas orações que fiz a Ti não foram atendidas, porque não orei com inteligência. Entendo o que diz na passagem: realmente eu pedi mal, e em outras ocasiões fui egoísta em meus pedidos.
Hoje entendo, Senhor, que precisas de pessoas que sejam veículos de graça aqui na terra para que a sua vontade seja realizada. Alinho meus sonhos aos seus, meu Pai. Me use como quiseres para abençoar outras vidas e que apenas o seu nome seja glorificado. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.